Já imaginou passar uma noite na casa de Anne Frank? No esconderijo onde Anne e sua família viveram por 2 anos? A escritora francesa Lola Lafont teve essa experiência em agosto deste ano. Ela dormiu uma noite inteira na casa de Anne Frank para um projeto literário francês. Segundo a escritora, ela não pôde ficar aí no quarto de Anne nas primeiras horas porque foi tudo muito intenso, muito emocionante mesmo. Uma maca foi colocada no meio do quarto para a escritora dormir, né, no quarto usado aí pelo Otto e a Edith Frank, sua filha Margot, e a lâmpada no teto e as pequenas luzes assim em cima dos 3 retratos das pessoas que se esconderam ali eram as únicas luzes naquela sala escura. As janelas estavam fechadas, como na Segunda Guerra Mundial. Lola, que é autora de 6 livros, elegeu a casa de Anne Frank como parte de um projeto literário chamado Minha Noite no Museu, onde escritores escolhem um museu para passar a noite. Pode ser o Picasso, Louvre em Paris, ou, no caso da Lola, ela escolheu a casa de Anne Frank aqui em Amsterdã. Foi a primeira vez que alguém dormiu, passou uma noite inteira no anexo secreto desde que ele se tornou um museu. 2 atores holandeses chegaram a passar algumas horas aí da noite, lá na década de 80, quando eles estavam estudando para uma peça chamada O Diário de Anne Frank, mas, segundo o porta-voz do museu, eles não passaram uma noite e uma madrugada inteira como aconteceu dessa vez. Foi então a primeira vez mesmo. A Lola entrou no museu às 9h30 da noite e saiu de lá às 7h30 da manhã do dia seguinte. Ela levou uma máscara de dormir, 2 suéteres grossos e 2 cobertores. Ela se diz muito ligada à história de Anne Frank. Ela ganhou o diário da mãe quando tinha 11 anos de idade e se sente aí muito ligada à história da menina, que tem semelhanças também com a história da sua própria família. Vou cotar. A história não era desconhecida da minha família judia. A maior parte da minha família polonesa e russa foi morta na guerra. Apenas meus avós, minha mãe, que morava na França, sobreviveram na clandestinidade. A Lola disse que dormiu no máximo de 2 a 3 horas na noite, que no início ela ficou no quarto do casal Van Pels, no banheiro, foi mexer no armário de livros e também foi ao quarto de Peters. Nas primeiras horas ela não conseguiu ficar no quarto de Anne, porque, segundo ela, a experiência foi muito intensa e ficou muito emocionada também. Foi uma noite longa, fria e silenciosa, onde apenas se ouvia aí as batidas do relógio da Westertoren, assim como viveu a Anne Frank e sua família durante a época que eles se esconderam no anexo secreto. Lola Lafont tirou fotos, escreveu muito durante a noite, segundo ela, 10 páginas aí cheias de fatos, detalhes e emoções, o que, segundo a escritora, foi uma forma de permanecer forte. No próximo ano, a Lola deve escrever um livro sobre esse projeto aí à noite que ela passou no anexo secreto, contando um pouco da sua própria história, a história da sua mãe e da sua avó. Ela ainda não sabe exatamente como o livro será, diz que ainda tem que pensar muito sobre isso, que esta foi realmente uma grande experiência e que ela ainda não consegue compreender. E você, gostaria de passar uma noite na casa de Anne Frank?